Olá, bem-vindos a mais uma exploração de ideias. Hoje a gente está com um material aqui chamado A Aliança e o Modelo. Ele analisa a relação entre Deus e a humanidade por um ângulo teológico bem específico. Isso mesmo. E nossa tarefa aqui é investigar o que essa fonte entende por aliança divina. Essa palavra está logo no título, né? É central. Vamos pensar nessa aliança como um pacto, talvez, um relacionamento especial que Deus inicia. Exato. E além disso, vamos ver o que o texto diz sobre, a importância da comunhão e também o papel da obediência nessa dinâmica toda. Para começar, tem uma passagem bem forte lá de Êxodo 24.3. Diz assim: Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu uma voz e disse: Tudo o que o Senhor falou nós faremos. É uma declaração de intenção bem poderosa, né? Com certeza. Será que essa resposta, assim, coletiva, imediata, sugere sobre o começo desse relacionamento que está sendo proposto ali? Olha, sem dúvida, essa passagem de Êxodo cria um cenário, assim, bem dramático, né? E mostra um compromisso inicial muito, muito claro. A ideia central que o material parece querer desenvolver é justamente essa. A iniciativa é divina. Deus buscando um relacionamento. Ah, interessante. A fonte descreve Deus não só como criador, mas como redentor. Alguém que tem um desejo ativo de habitar com o seu povo, sabe? De estar presente, de se envolver na vida deles. Certo. E tem uma comparação interessante no texto. Ele associa a construção desse vínculo divino com a forma como a gente constrói relacionamentos humanos importantes. Ah, como assim? Nos dois casos, segundo o material, não é algo automático. Exige tempo, exige investimento consciente, sabe? Uma dedicação mútua para a coisa florescer. Não adianta só a intenção inicial, tem que cultivar. Certo, então essa aliança não é só um status, é um processo, uma construção contínua. E o texto parece dizer que a própria criação da humanidade já tinha essa finalidade, né? Viver em comunhão com o Criador. Exatamente. Mas como é que isso funciona na prática, segundo o material? Ele não fica só na teoria, né? Ele aponta caminhos, certo? Li aqui sobre umas ações concretas que alimentariam essa comunhão. Isso. Ele detalha algumas práticas que são vistas como essenciais para nutrir essa conexão. Primeiro, o estudo da palavra de Deus. É apresentado como o momento em que Deus fala, que ele se comunica, revela sua vontade, seu caráter. Ok. Segundo, a oração. Descrita como a via de mão dupla, né? Onde a pessoa se abre e compartilha suas necessidades, pensamentos, sentimentos com Deus. Comunicação nos dois sentidos. Isso. E terceiro, o testemunho, que é entendido como um engajamento na missão de Deus, especificamente falando sobre Cristo, a morte, ressurreição, a expectativa da volta dele. Entendi. Essas três práticas, elas formam tipo um ciclo. Receber de Deus, pela palavra, responder a Deus na oração e compartilhar Deus com os outros pelo testemunho. Um ciclo de comunicação e participação ativa, como você falou. E tem uma consequência interessante que o texto menciona. Essa ideia de se tornar um canal de bênçãos. Poderia explicar um pouco mais isso? Como que o texto liga a comunhão pessoal com esse transbordar para os outros? A lógica que o texto apresenta é que conforme a pessoa se aprofunda nessa relação com Deus e experimenta o que o texto chama de bênçãos divinas, que podem ser entendidas de várias formas, né? Paz, orientação, provisão, enfim. Ela não guarda isso só para si. Certo. A comunhão genuína, na visão do texto, naturalmente leva a um desejo e a uma capacidade de compartilhar essas bênçãos com a comunidade ao redor. Vira um fluxo que sai de Deus, passa pelo indivíduo e se estende para os outros. Não é algo só para dentro, então? De jeito nenhum. Não é um relacionamento introspectivo, isolado, tem uma dimensão comunitária ali, inerente. A ideia é que a experiência pessoal com Deus capacita e motiva a pessoa a ser uma influência positiva, um agente de ajuda no seu meio social. Entendi. Isso faz sentido dentro da lógica de um relacionamento que não é autocentrado. Mas olha, como em qualquer relacionamento, eu imagino que manter isso seja um desafio, né? Com certeza.
Aquele compromisso inicial lá de Êxodo é forte, mas a história bíblica mostra que nem sempre foi fácil manter. O texto fala sobre como sustentar essa conexão. Aí entra a questão do foco que a gente mencionou antes. Sim, a sustentação é um ponto crucial que o texto aborda, e o que é fascinante aqui é a ênfase que ele dá na direção do foco. Onde colocar o olhar, sabe? O material usa uma passagem bem conhecida, Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Essa passagem usa a metáfora de uma corrida longa. Ah, sim, a da nuvem de testemunhas. Essa mesma diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. A instrução é bem direta, o olhar tem que estar fixo em Jesus, não nas circunstâncias nem nas próprias falhas ou limitações. Certo. A fonte interpreta isso como algo essencial para a perseverança. Essa metáfora da corrida é forte mesmo, mas vamos destrinchar um pouco mais o que Hebreus diz na interpretação do nosso material. O que seria, na prática, deixar todo o embaraço e o pecado? É a mesma coisa ou são coisas diferentes? Boa pergunta. E a parte sobre Jesus ter suportado a cruz, desprezando a afronta. Como que o texto aplica isso para a vida de quem busca essa comunhão? O material parece tratar embaraço e pecado como obstáculos diferentes, embora os dois atrapalhem a corrida, né? O pecado é entendido como a transgressão direta da vontade de Deus, algo que ativamente afasta a pessoa dele. Ok. Já o embaraço, no grego original, a palavra pode significar peso, volume, algo que atrapalha o movimento, pode ser interpretado de forma mais ampla. Talvez preocupações excessivas, prioridades que não estão certas, apego a coisas materiais, até atividades que são permitidas, mas que se tornam tão absorventes que desviam o foco do que é essencial. Entendi. Tudo aquilo que, mesmo não sendo pecado em si, deixa a pessoa mais lenta, pesada na jornada espiritual. Exatamente. A instrução para deixar os dois sugere uma ação deliberada, identificar e remover esses pesos. Então exige um autoexame constante, para ver o que está aprendendo ou fazendo tropeçar nessa corrida. Justamente. E sobre a parte de suportar a cruz desprezando a afronta, o exemplo de Jesus é apresentado como modelo máximo de resiliência e foco. Ele enfrentou o sofrimento extremo, humilhação pública, a afronta. Mas, segundo Hebreus, ele fez isso pela alegria que lhe estava proposta. Olhando para o objetivo final. Isso. Ele manteve o olhar no propósito maior, na recompensa futura, e isso deu força para ele suportar a dor presente. A aplicação para quem segue, conforme o texto sugere, é parecida. Ao manter o foco em Jesus e no objetivo final da corrida, a pessoa encontra força para perseverar, mesmo com dificuldades, perseguições ou humilhações que possam aparecer no caminho da fé, sem se deixar abater ou desviar pelo sofrimento do momento. Entendi. O foco correto, então, não só direciona, mas também fortalece. Isso adiciona uma camada importante à ideia de foco. Não é só saber para onde olhar, mas por que olhar para lá, mesmo quando é difícil. E aqui a gente chega num ponto que me pareceu central na argumentação do texto. A ligação entre essa comunhão focada e a capacidade de agir de acordo com os ensinamentos divinos. Exato. Não é só uma experiência interna, né? Ela tem que se manifestar do lado de fora. Precisamente. O material articula isso de forma bem direta. Ao nos conectarmos com ele, Deus nos capacita a seguir seus ensinos, o que significa obedecer à sua palavra. Existe uma relação de causa e efeito aqui, percebe? Sim, a conexão vem primeiro. Isso. A conexão íntima e focada com Deus é vista como a fonte da capacitação para obedecer. Não é uma questão só de força de vontade humana, mas de uma força que vem dessa ligação espiritual. A ideia é que quanto mais próxima a pessoa está de Deus, mais a vontade dela se alinha com a dele e mais poder ela recebe para viver de acordo com esse alinhamento. E o texto dá um exemplo para ilustrar essa dinâmica, né?
menciona uma descrição específica de um grupo de pessoas no tempo do fim, lá no livro de Apocalipse. Sim, Apocalipse 14, versículo 12, é citado para exemplificar essa união entre fé e ação. Descreve um grupo como os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. As duas coisas juntas. Exatamente. O material destaca que essas duas características não são apresentadas como opcionais ou separadas. Elas definem esse grupo. A interpretação que o texto oferece é que a fé em Jesus, a conexão, a confiança nele, é o que possibilita e sustenta a capacidade de guardar os mandamentos de Deus, a obediência na prática. Certo. São vistas como duas faces da mesma moeda da fidelidade. Então, segundo essa leitura, não se trata de escolher entre ter fé ou obedecer os mandamentos. A fé genuína, a conexão verdadeira, levaria naturalmente à obediência. Por que o texto enfatiza tanto essa ligação intrínseca? Qual é a lógica teológica por trás disso, como apresentada ali? A lógica implícita parece ser que os mandamentos de Deus não são vistos como um conjunto de regras arbitrárias, sabe? Mas como uma expressão do caráter dele e da sua vontade para o bem-estar das pessoas. Faz sentido. Portanto, alguém que verdadeiramente ama e confia em Deus, que tem fé em Jesus, naturalmente desejaria viver de acordo com esses princípios. A fé, nessa perspectiva, não é só uma crença intelectual, é uma confiança relacional que transforma a pessoa de dentro para fora. Vai moldando os desejos e as ações para se alinharem com os de Deus. Guardar os mandamentos, então, deixa de ser um fardo pesado. Vira uma consequência lógica e até desejável dessa relação de fé e confiança. A fé dá a motivação e a capacidade. Isso. E a obediência é a expressão visível dessa realidade interior. Isso nos leva direto para a conclusão que o material apresenta sobre a motivação principal para essa obediência. Pelo que a gente discutiu, não parece ser medo de punição ou busca por mérito. Exato. Se a gente conecta todos esses pontos, aliança como relacionamento, comunhão cultivada, o foco em Jesus, a capacitação pela conexão, a conclusão que o texto oferece é bem simples, bem direta. Amamos a Deus e por causa desse amor o obedecemos. A palavra-chave aqui é por causa. A sequência é fundamental. Totalmente. O amor é apresentado como a raiz, a fonte. A obediência é o fruto, a consequência natural desse amor. Então, a fórmula não é obedeça para ser amado, ou obedeça para provar seu valor, mas sim, algo como existe amor e porque se ama de volta, se obedece. Isso realmente inverte a ordem que muitas vezes a gente assume, né? Inverte mesmo. Como que essa perspectiva de que a obediência nasce do amor e não para o amor impacta a forma como os ensinamentos ou mandamentos são percebidos, segundo o texto? Impacta profundamente, coloca o relacionamento, o afeto no centro de tudo. Se a obediência é vista como uma resposta ao amor de Deus e um reflexo do nosso próprio amor por Ele, ela deixa de ser percebida como uma imposição externa. Sabe? Um conjunto de regras frias, um fardo para carregar com relutância. Muda a percepção. Completamente. Transforma-se numa expressão de lealdade, de gratidão, de desejo de agradar quem se ama. O texto sugere que essa motivação interna, baseada no amor, é muito mais poderosa e sustentável do que qualquer motivação externa, como medo de castigo ou busca por recompensa. Certo. Muda a qualidade da obediência, de uma obrigação talvez ressentida para uma resposta voluntária até alegre. O amor, nessa visão, é o verdadeiro motor da vida de fé e prática. Faz todo sentido. A motivação muda tudo. Então vamos tentar amarrar tudo isso. O material nos apresenta essa relação entre Deus e a humanidade como uma aliança. Um relacionamento desejado, iniciado por Deus, baseado na comunhão mútua. Isso. Essa comunhão não é algo etéreo. Ela se constrói, se nutre com práticas concretas. Estudo da palavra, ouvir Deus, oração, falar com Deus e testemunho, compartilhar Deus. Correto. E essa jornada de comunhão exige manutenção, né? Principalmente através do foco correto. A metáfora da corrida, lá em Hebreus, nos lembra de manter o olhar fixo em Jesus,
deixando para trás os embaraços e o pecado que distraem ou fazem tropeçar. Esse foco que direciona e também fortalece. Exato. E o resultado dessa conexão focada e cultivada, como a gente viu no exemplo de Apocalipse, na conclusão do texto, é uma capacidade e um desejo de viver de acordo com os ensinamentos de Deus. Mas a chave é que essa obediência não surge do medo, da obrigação ou da busca por mérito. Ela brota naturalmente, como um fruto, do amor que se desenvolve nessa relação com Deus. É uma resposta de amor a um amor primeiro. Exatamente. A sequência fica clara no argumento do texto. Deus inicia a aliança por amor. A pessoa responde cultivando a comunhão pela comunicação e participação. Essa conexão, mantida com o foco, gera capacitação e um amor de volta, e esse amor, por sua vez, motiva a obediência como expressão natural desse vínculo. E pensando nisso tudo, como é que a gente revê aquela declaração inicial do povo lá em Êxodo? Tudo que o Senhor falou, nós faremos. À luz dessa análise que a gente fez do texto, essa promessa parece talvez um pouco apressada. Ou seria o ponto de partida ideal, que depois precisaria ser preenchido com essa substância toda, comunhão, foco, amor, para se tornar real e duradoura? É uma excelente questão para pensar sobre a dinâmica apresentada. O texto não comenta diretamente se foi ingenuidade ou não essa promessa inicial, mas, à luz do quadro geral que ele pinta, a gente pode inferir uma interpretação. Aquele faremos unânime pode ser visto como um momento genuíno de aceitação da aliança, um compromisso inicial que é fundamental. No entanto, o próprio desenrolar da história bíblica e a argumentação do nosso material sobre precisar cultivar, ter foco, ter amor, tudo isso sugere que aquela declaração inicial sozinha não era suficiente. Certo. Precisaria ser constantemente nutrida por aquele relacionamento dinâmico que o texto descreve, a comunhão diária, o foco deliberado em Deus e o desenvolvimento de um amor profundo que transforma a obediência de uma mera promessa verbal numa realidade vivida, sustentada. A promessa foi o ponto de partida. Isso, mas o caminho exigia muito mais do que só palavras. Entendido. A intenção era boa, mas precisava da fundação do relacionamento para se concretizar de forma consistente. Ótimo! Então, resumindo os pontos principais, os nuggets aqui da nossa análise do material, a aliança e o modelo. Temos essa imagem de um relacionamento divino que é ativo, iniciado por Deus, baseado num desejo de comunhão. Isso. Essa comunhão não é passiva, exige cultivo pela comunicação, palavra, oração e pelo engajamento, testemunho. A perseverança nesse caminho depende muito de manter o foco direcionado a Deus, como diz Hebreus. Perfeito. E talvez o ponto mais transformador apresentado aqui. A obediência genuína aos ensinamentos divinos não é vista como um pré-requisito para ganhar o amor de Deus, mas sim como resultado natural, o fruto que brota de um relacionamento de amor já estabelecido com Ele. Uma síntese muito precisa do percurso argumentativo do material. A dinâmica central é essa. Conexão gera capacitação e o amor cultivado nessa conexão gera obediência como expressão de relacionamento. Excelente. Foi uma exploração bastante rica desse texto e das ideias dele. E para encerrar, fica aqui uma questão para reflexão, tirada puramente dos temas que a gente abordou. Considerando que o texto insiste na obediência como resultado do amor a Deus, como é essa compreensão da sequência, primeiro o amor que motiva, depois a ação que expressa, poderia ressoar, ou talvez até reconfigurar, a forma como alguém interpreta e procura viver os ensinamentos divinos que foram mencionados? É uma boa pergunta para continuar pensando. Fica a pergunta. Inscreva-se em nosso canal. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe com outras pessoas. Inscreva-se agora e fique por dentro das últimas novidades.